PFC Chicago, mais um episódio, vem com a gente. Fala aí pessoal, estamos aqui mais um videozinho e hoje o que eu quero trazer para vocês essa semana nesse episódio é conversar um pouquinho sobre o que tem sido feito de diferente nesse ciclo de maratona com relação aos outros. Eu já tentei buscar um sub 3, para quem acompanha aqui as séries do canal, lá em Berlim, né? Depois de Porto Alegre eu ter batido na trave, embora esse não fosse o objetivo da prova, o objetivo era o índice de Boston. Em Berlim eu fui para buscar o sub 3, o ciclo não foi como planejado, tive alguns probleminhas aí, uma lesãozinha, e aí não consegui fazer uns volumes que eu queria, e acabou que não saiu. Depois das duas provas mais duras, com mais subidas do ano passado, agora vamos em busca de sub 3 e é aquilo, né? Vou tentar algo que eu nunca fiz, precisamos então analisar o que já foi feito até agora e ver o que a gente pode melhorar. Então vou trazer aqui quem eu venho fazendo de diferente nessa questão dos treinos, na suplementação e tudo mais, e vou começar falando essa semana então de força, treino de força. Por isso que eu tô aqui inclusive com a academia ao fundo, porque o que eu queria trazer para vocês é o seguinte: depois aí de vários anos montando a academia aos pouquinhos, juntando as coisas, posso dizer que finalmente eu consegui montar a academia do jeito que eu queria. Então, pude falar pro PC, que continua sendo quem me passa o treino de força, para efetivamente fazer o treino do jeito que ele bem entendesse, que eu tinha montado, e esse era o setup final. Então, depois de muito tempo, eu consegui um espaço para montar um rack, para tirar a barra, né, por exemplo, aqui de um ponto mais alto. Então, montei um conjuntinho aqui da barra com as anilhas. Eu já tinha esse conjunto ano passado, mas era um pouco mais difícil de conseguir usá-lo porque eu não tinha esse rack. Deixei também um conjuntinho aqui desses halteres que a gente consegue regular o peso dele, só girando aqui essa catraquinha do lado. Essas foram as duas principais mudanças que eu fiz em relação ao ano passado. E aí com esse espaço eu tenho conseguido fazer os treinos de força. Vim com uma ideia desse ano fazendo os treinos de força com mais intensidade e com mais frequência até, mais no começo do ciclo. E depois, conforme foi entrando no específico e as semanas foram consumindo um pouco mais de energia para os treinos de corrida, eu ia tirando um pouquinho o pé aqui no treino de força. Então eu fiz como se fosse uma grande base para o treino de força, para depois ter isso aí bem construído. E quando eu entrei no específico da parte da maratona, eu dei uma diminuída. Se eu não tinha feito nos outros anos, eu mantinha sempre o treino de força também com bastante intensidade. Eu achei interessante isso porque eu cheguei já no específico da corrida, mas bem preparado, com mais força. Então isso eu achei interessante. Foi o primeiro ponto que eu fiz de diferente em relação aos últimos anos. Uma das coisas que eu estou fazendo de diferente nesse ciclo com relação à nutrição é especificamente no intratreino. Além dos géis que eu continuo utilizando, como eu sempre utilizei, eu por acaso fui experimentar esse BT400 da Dobro. Não, isso não é uma propaganda, não, nós não temos cupom da Dobro, mas experimentei isso aqui por acaso porque um conhecido meu recebeu, podia distribuir algumas amostras, ele me deu para experimentar um desse daqui e o que tá servindo para mim desse aqui que eu tô gostando de fazer é o seguinte: eu ponho meia dose dele numa garrafinha dessa daqui, com água obviamente, e levo pro treino de corrida. E aí ao invés de ficar tomando um gel a cada 8, 9 km, que é o que eu vinha fazendo, eu passei a tomar um gel a cada 12, 13 km, ou seja, espacei os géis e com isso tenho tomado menos sachês durante o treino. A minha ideia de fazer isso é para evitar aquela sensação de ficar empapuçado, que realmente acontecia depois do quilômetro 30, 30 e pouco. Então geralmente no final da prova eu acabava não tomando o último gel da programação, que eu já estava indisposto de tomar tanto gel, que para mim já é uma quantidade muito alta. Eu sei que hoje em dia tem gente que toma 3, 4, 5 sachês por hora, mas eu não consigo fazer isso. Então o uso desse BT400 aqui, que diluído em água, né, fica um líquido, você vai tomando aos pouquinhos e tudo mais, tem me ajudado a espaçar um pouco o uso dos géis. E com isso eu tenho gostado bastante. Já faz umas 3 semanas que eu tenho feito isso nos longos e a ideia é ir pra maratona com 2 garrafinhas, ou seja, isso aqui equivale a mais ou menos um sachê no total, né, as 2 garrafinhas. E aí vou com elas na bermuda e conforme eu for tomando, vai ser descartada pelo caminho, né, eu vou deixar, obviamente não tenho por que eu trazer isso de volta, aquelas garrafinhas de refrigerante bem pequenas. Então isso é a principal coisa de nutrição que eu tenho feito de diferente nesse ciclo. Sabe o que mais está diferente nesse ciclo? É que hoje eu estou aqui na torcida e a Natália quem está correndo. Então tem que ter o grito, né? Vamos, Natália! E entre as coisas diferentes do ciclo, obviamente que o mais importante da gente falar aqui seria sobre a questão do treinamento. Então, ninguém melhor do que ele para falar exatamente disso. Vamos perguntar aqui para ele o que ele acha, né? O que ele trouxe de diferente aí para esse ciclo e como ele viu essas quase 12 semanas. Agora vamos falar, 10 mais ou menos semanas que a gente tem até agora do específico, agora que a gente está chegando perto da Maratona de Chicago. Então vamos lá. PC, como é que foi o ciclo e o que você trouxe de diferente em relação aos outros 5 que eu já fiz aqui na Loaré? A gente teve uma preocupação
nesse ciclo, construir uma boa base. Não que não tivesse já essa base, mas a gente sabe que quanto mais treinado o atleta, menos treinável ele se torna. Então a gente procurou iniciar esse ciclo com bastante folga. Inicialmente a gente focou em melhorar o VO2, a gente focou em melhorar o limiar. Com isso a gente procurou melhorar os 5 km, né, o RP nos 5, a gente buscou aí conquistar o RP nos 10, o RP nos 21. Uma vez que o Marcos já estava mais veloz do que os ciclos anteriores, a gente iniciou o trabalho específico. E uma coisa diferente que nós fizemos em relação aos outros ciclos, foi que na terça-feira a gente começou a construir o ritmo de prova para a maratona. A gente foi aumentando o volume gradual na terça-feira, quando a gente tirou os treinos de VO2, a gente começou a colocar os treinos de ritmo de maratona na terça-feira. Então a gente começou com 10K, depois a gente passou para 12K, 14, 15, 18. Quando a gente chegou próximo ali dos 21 quilômetros na terça-feira, rodando em ritmo de maratona, a gente transferiu isso para uma prova que a gente achava que seria muito estratégica, que foi a Run the Bridge, né? Então na Run the Bridge a gente colocou em prática, a gente conseguiu colocar em prática tudo que a gente vinha fazendo, aproveitando a base anterior, construída nesse ciclo, e também aproveitando o trabalho de ritmo de maratona que a gente fez na terça-feira para colocar em prática num treino de luxo de 30K, que foi na Run the Bridge. Ali o Marcos já conseguiu encaixar um ritmo com folga para fazer o sub 3. Dali em diante a gente seguiu na proposta de subir o volume, rodando próximo do ritmo de maratona. E um outro aspecto importante que nós trabalhamos esse ano também, nesse ciclo também, foi aumentar o tempo de exposição. Muitas vezes o atleta ele se prende muito à distância, quando na verdade a gente tem que ficar focado no tempo de exposição. Então, como o Marcos vinha correndo rápido, se eu ficasse somente nos 32 ou nos 30 quilômetros, como muitos usam, ele estava num tempo de exposição aí de 2 horas e 10, 2 horas e 11, né? Como nós estamos falando numa prova que vai durar aí aproximadamente 3 horas, no nosso caso menos de 3 horas, próximo das 3 horas, a gente precisou aumentar um pouco o tempo de exposição. Reduzimos um pouquinho a intensidade, mas subimos aí a duração do estímulo para que o corpo ele se adapte a uma maior duração. Então, basicamente foi isso. E ele tem respondido muito bem. A gente está muito confiante aí que vai dar certo. É isso, pessoal, fechando mais uma semana aqui. Primeiro de tudo, deixa eu lembrar vocês, curtir esse vídeo, compartilhar, comentar aqui embaixo, seguir o canal aqui no YouTube, seguir lá no Instagram também, que tem a página. Se puder ser membro também, ajudar a gente também, isso é bem legal, beleza? Bom, semaninha de treinos, a gente já fechou essa semana com 60 quilômetros, volumes já caindo, o longo foi um longo de 23, já sem ritmo pretendido, né? Um longo mais rodado mesmo. Então é isso, semaninha de polimento, fechando aqui essa parte do vídeo, faltando 14 dias para prova, ou seja, 2 semaninhas aí para Maratona de Chicago. A tendência é ser mais uma semana também tranquila, a gente deve também ficar aí talvez perto de 60 km, 50 e alguma coisa na semana que vem, mas vocês vão ver isso obviamente no próximo vídeo. E isso aí, trouxemos para você nesse vídeo um pouquinho das diferenças, às vezes diferenças bem sutis, porque é aquilo, né? A gente já teve aí, como eu disse, só com a Luareco 5 ciclos de maratona, é óbvio que tem funcionado, né? Os ciclos têm vindo bons, então a gente consegue aproveitar boa parte disso, mas a gente vai fazendo algumas pequenas mudanças, algumas adaptações, algumas melhorias no que a gente vê que foram, assim, pontos fracos nos últimos, não só em treino, vamos evoluindo também na nutrição, como eu trouxe também pra vocês. E aí vamos tentar aquela história, né? Você quer fazer algo que você nunca conseguiu fazer, você precisa treinar de uma maneira que você nunca treinou. Algumas coisas a gente vai mudando pra tentar chegar no objetivo. Beleza, pessoal? Fechamos mais um 14 dias para Maratona de Chicago. E é isso aí. Tchau, até o próximo.